Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Espero que você esteja bem. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. Na aula passada nós falamos do papel dos Estados Unidos na economia mundial, a sua potência, o seu destaque no cenário econômico. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a União Europeia, a Europa no caso, e principalmente aí a União Europeia, tá certo? É importante a gente dizer que Europa não é totalmente União Europeia. Temos alguns países que não se alinharam ao bloco econômico da União Europeia. Então, a União Europeia, como bloco econômico, surge com o Tratado de Maastricht, que foi assinado lá no começo dos anos 90 e que reuniu os países ali que faziam já uma interação comercial muito próxima, Bélgica, Holanda. Depois começaram a surgir, a entrar neste grupo outros países como Alemanha, Itália, França, certo? Então, Reino Unido. Então a gente vai ter aí a União Europeia como um grande ator neste contexto internacional das potências mundiais, certo? Então aqui está o mapa da Europa. A Europa, ela, se você observar, ela é recortada por penínsulas. É como se alguém tivesse pegado este mapa e tivesse feito isso, né? Picotado todo, contornado, como se estivesse cortando com uma tesoura mesmo, né? Então chama a atenção aqui, por exemplo, algumas penínsulas. Península Ibérica, ó. Aqui deixa eu ver se meu mouse melhora assim. Península Ibérica, Portugal e Espanha aqui, ó. Península Itálica, que contém a Itália, né? No caso, a Itália tem o formato de uma bota, né? Península Balcânica, os Balcãs, certo? Aí você tem aqui também a Península Escandinava, certo? A Península da Jutlândia, que tem aí a Dinamarca. Então, e também algumas ilhas importantes, no caso aqui a ilha da Irlanda, a ilha da Grã-Bretanha, a ilha da Islândia lá em cima, né? Mas a Islândia tem muito pouco destaque na economia da União Europeia e da Europa como um todo, certo? Então vamos lá. Então vejam só, essa divisão regional da Europa que nós temos aí, né? A Europa do Sul mediterrânea representa, é claro, essa parte da Europa, excetuando aqui a França, que tem um contato direto com o mar Mediterrâneo, né? Que é este mar aqui historicamente muito importante. Vamos lembrar que as rotas comerciais no mundo antigo se davam basicamente aqui, né? Onde liga-se a África, a Europa, a Ásia Menor, ao Oriente Médio e por aí vai, tá certo? A Europa Ocidental e Central é essa parte mais ao centro aqui da Europa, certo? Congregando principalmente a França e a Alemanha, mas também outros países, logicamente, certo? Europa Oriental já é a Europa do meio para o leste, certo? Então a grande referência aqui pode ser a Rússia, a Ucrânia, a Polônia, né? E a Europa do Norte, ou nórdica, já está dizendo aquela que está mais a norte, né? Então, os países aqui da Escandinávia, a Dinamarca, a Islândia, certo? Então, aqui está um relevo europeu. Vamos falar rapidamente sobre os aspectos físicos da Europa. Vejam que as áreas mais escuras, elas representam altitudes maiores, certo? Então, nós temos alguns dobramentos modernos e maciços mais antigos na Europa, certo? Nós temos os Alpes, ó, que estão encravados entre vários países aqui, ó, entre Suíça, Itália, Áustria, certo? Nós temos a região da Península Balcânica, que também tem uma elevação de relevo muito importante. O Cárpato, que fica aqui na Romênia, entre a Romênia, a Ucrânia e um pedaço da Eslováquia, certo? Aqui nós temos o Peloponeso, na Grécia, historicamente palco até de guerras no mundo antigo, né?
A Escandinávia, no caso aqui da Península Escandinava, os Alpes escandinavos, certo? E a Islândia, que, como vocês já devem ter ouvido falar, está no centro tectônico aí do Oceano Atlântico, certo? Tem muitas fraturas, é uma região de construção de placa tectônica e por isso também a Islândia tem esse papel, essa importância geológica, certo? Então, o continente europeu, nem preciso me alongar muito nisso, porque vocês já estudaram ou estão estudando isso em história, ele é muito importante para a humanidade, especialmente para o Ocidente, certo? Então, muitos dos nossos legados, da nossa cultura, da nossa civilização vêm por influência europeia, né? Vamos pegar aqui um exemplo básico, essa noção de que nós temos hoje, de que todos nós temos de ser vistos iguais perante a lei, certo? Aqueles casos que a gente acompanhou recentemente, o juiz lá, o desembargador lá de Santos, que ao receber uma multa por andar sem máscara, rasgou a multa na cara do guarda e ligou para outro suposto amigo dele, dizendo que era um PM analfabeto, né? Desmerecendo o cara como se ele estivesse acima da lei. E aquele caso também no Rio de Janeiro, no Leblon, quando uma moça, ao ser abordada por um fiscal da vigilância sanitária, disse que ele tratou ela por cidadão e o marido dela por cidadão, e ela disse, não, cidadão não, engenheiro civil melhor que você. Né? Então esses dois casos a gente pode parar para analisar e a gente se indignou, pelo menos a grande maioria das pessoas se indignaram, ou pelo menos foram contrárias a estas cenas. Certo? Mas por quê? Porque desde a Revolução Francesa, que é um evento que eu citei aqui, a gente tem a noção de liberdade, igualdade e fraternidade, certo? Que representa que todos nós, independente da origem, de quanto tem no banco, de quanto patrimônio tem, de que cargo ocupe, todos nós somos iguais perante a lei, tá certo? Então isso é uma noção no direito que a gente absorveu da Revolução Francesa, coisa que não existia, por exemplo, na Antiguidade, certo? Então, até na Idade Média mesmo, se você fosse ofendido pelo rei, você não poderia contestar a autoridade do rei, certo? O rei era intocado, era uma entidade quase que divina, certo, gente? Então, nós tivemos aí, por exemplo, também o Renascimento, que começou, cujo berço foi ali a Itália, né? Um dos berços do Renascimento, o principal berço do Renascimento, certo? E uma das mais importantes também, a Revolução Industrial, certo? Que promoveu aí uma total modificação nas relações de consumo, de produção e de trabalho. Bem, este mapa ele mostra em cores como nós temos uma desigualdade, né, na Europa, mesmo a Europa tendo qualidade de vida superior à nossa em boa parte dos casos, mas na Europa também nós temos diferentes níveis de desenvolvimento. Vejam que a área mais ao centro é muito mais desenvolvida, é muito mais dinâmica e atrai muito mais capital. Áreas ali como Alemanha, França, Reino Unido, Itália, Suíça, tem um desenvolvimento muito maior que países como Portugal, parte da Espanha, sul da Itália, Grécia, certo? Então vejam que nós temos centros e nós temos periferias. O que são periferias? São regiões que estão subordinadas economicamente e que são atraídas pelo centro, porque o centro ele é mais dinâmico, ele tem mais serviços, ele tem um comércio muito mais vivo, ele tem indústrias muito mais importantes, ele atrai mão de obra, ele atrai capital e ele consequentemente vai ter um destaque muito maior do que a periferia, certo, gente? Então esse mapa mostra nesse sentido a hierarquia
do espaço econômico europeu. Vou falar rapidamente de 3 países, tá? Que representam aí o centro, que são países extremamente desenvolvidos na Europa. Reino Unido. Lembrar recentemente, né, pessoal, vou falar disso já de novo, que o Reino Unido ele saiu da União Europeia. O Reino Unido ele não é parte do bloco econômico da União Europeia mais, certo? Foi o chamado Brexit. Então, o que é o Reino Unido? Por que esse nome Reino Unido? Vejam, o Reino Unido é uma monarquia, certo? Tem uma rainha, a Rainha Elizabeth II. Mas essa rainha não reina, ela não governa, ela só reina. Ou seja, o que é que significa isso? Quando ela vai a eventos, as pessoas batem palma, aplaudem, se curvam perante ela se a avistarem na rua, no evento, certo? Mas ela não tem nenhuma influência formal sobre as decisões políticas do Reino Unido como país. Ela não pode chegar lá no parlamento e dizer: eu não quero sair da União Europeia, eu quero voltar para a União Europeia. Ela não tem essa autoridade. Isso se deveu, pessoal, ao desenvolvimento histórico do Reino Unido. Então, as revoluções burguesas que começaram a acontecer no século XVII tiraram o poder do rei, certo? Devido a também questões religiosas, questões de disputas políticas. Então, o rei ficou com a coroa, mas sem o poder. Então, o Reino Unido ele é uma monarquia parlamentarista, não é uma monarquia absolutista, certo? A monarquia parlamentarista porque nós temos o Parlamento Britânico, que é aquela entidade política que toma as decisões políticas. Por exemplo, foi o parlamento que referendou o que o povo nas urnas já havia decidido. Houve plebiscito, né? E o parlamento britânico referendou, deu o voto favorável ao resultado de sair da União Europeia, tá certo? Então tem um filme, até um documentário na HBO com o título Brexit. Quem tiver acesso, acho que tem até no YouTube. Depois eu vou até ver e posso mandar para vocês caso eu ache, certo? Então o que é o Reino Unido? É uma monarquia parlamentarista, certo? Reino Unido por quê? Por que unido? Porque nós temos 4 países que compõem essa monarquia parlamentarista. Países diferentes, mas que estão politicamente unidos em um só. Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte, certo? Cuidado. Quando eu falo Ilha da Grã-Bretanha, quando eu falo Grã-Bretanha, eu estou falando desses 3 países, ó. Escócia, Inglaterra, Gales, certo? Então, esses 3 países fazem parte de uma ilha chamada Grã-Bretanha. Quando eu falo Reino Unido, eu estou falando desses 3 países que eu citei, mais a Irlanda do Norte. A outra Irlanda, a República da Irlanda, a gente sabe que república é o oposto de monarquia, né? Enquanto você tem na monarquia o rei ou a rainha, na república você tem um presidente com um mandato limitado por um tempo, certo? Então a Irlanda é uma república e de religião católica, enquanto o Reino Unido tem uma religião protestante, no caso anglicana, certo? A Irlanda do Norte protestante, junto com o Reino Unido, a Irlanda, República da Irlanda católica, sem ligação oficial com o Reino Unido, certo? Sigamos. Então, a principal cidade, a capital do Reino Unido, dos centros comerciais, financeiros, industriais do planeta, é a cidade de Londres, que tem cerca de 8 milhões de habitantes. Olha aí Londres, pessoal. Isso é uma fotografia aérea de Londres. Aqui é o rio Tâmisa, certo? É o principal rio da cidade. Na Revolução Industrial, inclusive, há descrições de que o rio Tâmisa era podre de sujo, né? Mas aí, é claro, os tempos mudaram e hoje o rio Tâmisa é bem mais limpo do que era no passado, certo? Inclusive usado aqui, como vocês veem, para transporte, né? Para transporte de pessoas e de mercadorias, certo? Aqui está a London Bridge,
a ponte de Londres, né? Nós temos um grande número de indústrias importantes que se instalam em Londres. Nós temos uma bolsa de valores bastante relevante para o continente europeu, que serve como termômetro do mercado financeiro para o continente europeu também, certo? Então, Londres é um centro político, econômico e financeiro extremamente significativo aí para o Reino Unido e, consequentemente, para a Europa, certo? Então, o Brexit, como eu falei para vocês inicialmente, foi esse processo de saída do Reino Unido da União Europeia, certo? O Reino Unido não faz mais parte, como fazia no passado, da União Europeia, que é o bloco econômico mais avançado em termos de integração do planeta, né? O único que tem aí uma moeda única para todos os países que queiram ingressar na zona do euro, certo? França. A França, vocês veem que ela está... Perdão, pessoal, Itália aqui. Vocês veem que a França está cravada entre a Espanha e a Alemanha, junto com uma parte da Itália, né? Está bem ali no centro da Europa Ocidental, certo? Então a França basicamente são duas coisas, a França, certo? Que eu tenho que falar para vocês, Paris e o resto. Por que eu falo Paris e o resto? Porque você percebe que Paris é o centro principal, absoluto, dominante e centralizador da França, certo? Paris tem a questão econômica, que é muito impactante, tem a questão histórica também, que a riqueza histórica, a importância histórica de Paris é muito maior do que as outras cidades para a França e para a humanidade também, logicamente, certo? E também nós temos aí uma centralização comercial hoje em dia na cidade de Paris. Turística também, né, pessoal? Paris é a cidade mais visitada do mundo. Vale sempre salientar. E turismo gera muita receita, gera muito dinheiro. Então, o que entra de dinheiro só de turismo, no caso em Paris, é algo que a gente aqui não imagina no nosso país, né? Certo? Então, Paris é uma metrópole mundial, como coloca-se aí. É uma cidade global, certo? Tendências de moda saem de Paris, tendências de consumo e tudo mais que você quiser colocar nesse pacote de atrativo para o mundo, certo? Mas aí vamos para outros lugares da França, né? Por exemplo, nós temos áreas da França que são conhecidas por serem centros de pesquisa, por exemplo, Lyon, certo? Lyon, ela está aqui, ó, ela se interliga muito facilmente com áreas da Alemanha e da Itália, certo? Então, Lyon é uma cidade muito importante também. Aqui você tem a Côte d'Azur, como se chama na França, é a Costa Azul, certo? A Costa Azul, ela tem cidades como Marseille, Marselha em português, certo? É uma cidade que tem muito turismo no verão. As praias de Marseille ou Marselha são muito visitadas por turistas durante o verão. E aí ela se interliga com Montpellier, com Toulouse e com Barcelona, no caso, que é na Espanha, certo? Enquanto, olha só, Paris, olha só essas bolinhas, né? Com quem cada um se liga. Paris é muito mais ligado às capitais, Madrid e Londres, né? Cidades grandes, com mais estrutura, com mais capacidade de negócios. Já essa região aqui da costa, até pela proximidade geográfica, se interligam muito mais essas cidades aqui, certo? Aí nós vamos aqui para a região do norte, aí você tem a ligação de Lyon com outras cidades, como por exemplo Bruxelas, Colônia, Düsseldorf, Frankfurt, certo? Cidades da Alemanha também, Munique no caso, chama-se alemão München, certo, pessoal? Então você vê que as cidades, até pela questão da globalização, que a Europa é uma grande beneficiada desse processo, se interligam facilmente. Você tem, por exemplo, entre Paris e Londres, o Canal da Mancha, certo? O Canal da Mancha é o quê? Olha só, perceba que entre Paris, entre a França
E a Inglaterra você tem aqui um corpo de água, né? No caso aqui, a região do Mar do Norte, certo? Então, teoricamente, seria inviável transportar passageiros em uma grande distância muito rápido, sendo muito rápido, né? Então, o que é que eles fizeram? Um trem-bala que interliga esses dois países extremamente importantes na Europa, França e Reino Unido, certo? Então, o Canal da Mancha diariamente conduz milhares de pessoas para um lado e para outro desse trajeto, certo? Tá dando para entender? Espero que sim. Qualquer dúvida, tá, pessoal? Ao final da aula, quando vocês assistirem, professor, eu não entendi, né? O professor falou naquela hora. E aí você vai falar para mim e a gente vai conversando, tá? Mas entenda, Paris é a principal referência na França, disparadamente. Vamos lá. Então, aqui é uma fotografia aérea de Paris, né? Veja que é uma cidade muito arborizada, muito verde na cidade ainda, certo? Você tem o rio Sena, que é um rio importante também na cidade de Paris, na França, que interliga, né? As pessoas usam para transporte de passageiros e de mercadorias também, tá? Então, a França, na cidade de Paris, tem todo o seu glamour, mas também tem um planejamento estratégico para gerir a cidade. Olha o formato das ruas, né, pessoal? Que coisa bem bonita, bem planejada, né? Pelo menos essa área aqui. E vale lembrar também, né? É uma questão que a gente sempre tem que salientar. Paris não é só o glamour, não é só o luxo, não é só coisa bonita. Paris também tem muita pobreza, certo? Sobretudo de imigrantes, pessoas que saem, por exemplo, da África para tentar a vida na França. Argelinos, né? Vale lembrar que a França teve um império colonial muito grande, sobretudo na África, mas também na Ásia, né? Então a França tem muitos países, por exemplo, na África, que falam francês, por influência do império colonial francês. Senegal, Costa do Marfim, certo? Argélia, são todos países importantes que Mali, no caso, que também tem essa ligação até hoje com a França, beleza? E a Inglaterra também teve um império colonial muito importante. A região dos vinhos franceses, né, temos dois vinhos importantes aí. França se destaca na produção agrícola de queijos, de vinhos principalmente. Nós temos os vinhos de Borgonha e de Bordeaux, que são os mais famosos. O de Borgonha, ele é servido em uma taça, pessoal, bem gorda, bem recheada assim, né? E o de Bordeaux, ele é mais, vamos dizer assim, elegante. Ele é servido em uma taça mais smart, entre aspas, mais fina, né? Então, quer dizer, as vinícolas francesas, elas têm uma qualidade muito boa. Junto com os vinhos italianos e os vinhos portugueses, são os melhores vinhos europeus, né? Vinho português, principalmente da região do Porto, né? Tá certo? Alemanha. Vejam aí a Alemanha, né? A Alemanha está no centro da Europa. Ela faz fronteira com vários países: República Tcheca, Áustria, Suíça, França, Holanda, Dinamarca, Polônia. Então a Alemanha é o coração, geograficamente é o coração da Europa centro-ocidental. Você percebe também a grande quantidade de rios que a Alemanha possui, esses veios azuis aí no nosso mapa, certo? O principal rio é o rio Reno, que está aqui nessa região industrial. Düsseldorf, Colônia, certo? Mais aqui, mais para baixo, nós temos Gelsenkirchen, nós temos Dortmund. São cidades que são banhadas pelo rio Reno e que possuem uma importância industrial muito boa para a Alemanha, certo? São cidades basicamente industriais. Aí você tem aqui, ó, o rio Danúbio, que vem da Áustria, certo?
Aliás, ele nasce aqui, ele vai em direção à Áustria, porque aqui é a região próxima aos Alpes já, né? Então, essa região é a região de nascente. Beleza? O rio Danúbio, aqui cortando a parte sul da Alemanha. Tá? Então, aqui nós temos o Elba também, que vai desaguar na cidade de Hamburgo, certo? Que é uma região muito industrial também. Região, inclusive, muito suja pela questão da indústria. E aqui está a capital Berlim, que curiosamente não é tão importante no contexto do país como um todo, como por exemplo é Paris, né? Paris tem uma importância absurda para a França, coisa que Berlim não tem no mesmo patamar, certo? O espaço econômico alemão, então vejam também de novo aí as setinhas, né? Vejam que você tem aí a área em roxo, que representa a economia dinâmica, ou seja, muito mais indústria, serviços, comércios, do que na região em laranja, que é a periferia. Veja que a Alemanha, vocês devem saber, já estudaram isso muitas vezes em outros anos, ela foi dividida durante a Guerra Fria, né? Ela era duas Alemanhas, era a Alemanha Ocidental, que era à esquerda aqui de vocês, né, essa parte à esquerda, e a Alemanha Oriental, que era à direita aqui de vocês, certo? A Alemanha Ocidental chamada de República Federal Alemã e a Alemanha Oriental chamada de República Democrática Alemã, certo? Então você percebe que até hoje essas fraturas de desenvolvimento existem na Alemanha. Porque um lado desenvolveu-se, dinamizou-se muito mais que outro. O outro ficou muito atrasado. Inclusive, os problemas sociais, desemprego, problemas de pobreza, claro que em pequena escala, como não é no nosso caso aqui, né? Muito diferente do nosso caso. São muito mais acentuados na região da antiga Alemanha Oriental. Por quê? Porque foi uma região que sofreu muito mais atraso para se integrar à economia capitalista e, consequentemente, o poder econômico das pessoas apresentou-se mais reduzido. Certo? Então vamos lá. Então vejam aí que nós temos, por exemplo, Berlim, como eu falei, não é tão importante para a Alemanha como é Paris para a França. Veja que Berlim está na periferia, né, da Alemanha em termos de desenvolvimento. Então a reunificação ocorreu simbolicamente com a queda do Muro de Berlim, certo? Lá no ano de 89. E desde então a Alemanha passou por um processo de dinamização da sua economia interna. Ela reconstruiu a sua economia, o país unificou-se, logicamente, e assim houve mais condições de tocar o desenvolvimento industrial, comercial, estender as relações internacionais com outros países, firmar acordos e possibilitar o reingresso da Alemanha no centro do poder mundial. Então, hoje em dia, a Alemanha, por exemplo, tem uma indústria pesada, petroquímica, siderúrgica, de aço, de ferro, muito importante, certo? E farmacêutica, sobretudo aí ligada à empresa famosa de aspirinas, né? A Bayer, que tem um time chamado Bayer Leverkusen. Cuidado que não é Bayern, Bayern é o Bayern de Munique, do sul da Alemanha. O Bayer, sem o N de navio no final, é da cidade de Leverkusen, é o time da indústria de aspirina, certo? Então você percebe que essa região industrial é também fruto desse processo de dinamização econômica da Alemanha. Aqui a Oktoberfest, que é uma festa muito tradicional. Aqui vocês veem as alemãs vestidas como bávaras, que são da região da Bavária, né, da Alemanha. E é uma festa mundialmente conhecida como a festa da cerveja, certo? Atrai muitos turistas, inclusive aqui no Brasil, lá na cidade de Blumenau, faz-se também a Oktoberfest, porque lá também tem muitos alemães, lá no estado de Santa Catarina, descendentes de alemães, por aí vai, certo?
Então é isso, gente. Fico à disposição de vocês. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. É um assunto muito amplo. Eu gosto muito de falar sobre esses temas, gosto muito da geografia europeia, mas tive que enxugar o conteúdo, porque senão ia ficar um vídeo muito longo, certo? Qualquer dúvida, portanto, vocês entrem em contato comigo e a gente vai se falando. Um abraço, tchau, tchau.